O que deu para me recuperar aqui, só tirei alguns canos que ficou por cima aqui, eu tirei. Primeira vez que eu vim aqui, não tava com coragem de cá não. Tá difícil, né? O cenário é um cenário de guerra, né? Eu vim de São Paulo ontem para ajudar aí no que for preciso. E a gente tem essa esperança de ajudar mesmo as famílias que ficaram. Boa noite. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando agora à noite na região atingida pela lama depois do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje é o 5º dia de buscas. De acordo com a última atualização, são 65 o número de mortos e 288 pessoas continuam desaparecidas. Na Rota da Lama, estradas ainda bloqueadas. Essa dá acesso a áreas rurais, onde sítios foram atingidos, mas nem as equipes de reportagem podem passar. Este homem procurava por notícias de um parente que trabalhava na área administrativa da Vale. Eu tenho um primo chamado Davidson que está soterrado na lama, porque até agora as famílias não estão sabendo notícia nenhuma dele. As moradias desapareceram debaixo do barro. Na vizinhança, imóveis com rachaduras também foram interditados. Foi nessa região que seu Vicente procurou pelo filho logo após o desastre. José Carlos Dominguete, de 32 anos, estava com um amigo no vestiário da mineradora quando foi levado pela lama. Tem um amigo nosso que contou para nós que esse amigo saiu do restaurante e já ia saindo. E viu ele e falou assim: ô Zé Carlos. E gritou assim: corra, Zé Carlos, a lama. Mas ele não viu que estava de costa virada para a lama. Ele não viu. Quando ele que varou lá fora, que olhou para trás, não tinha mais nada, nem restaurante, nem refeitório, não tinha mais nada. Nós estamos agora no bairro Parque da Cachoeira, uma das áreas mais atingidas pela lama, que arrastou, olha só, pedaços de madeira, árvores e pelo mau cheiro aqui, pode ser que algo seja encontrado. A gente percebe lá no fundo, olha, bombeiros que estão sondando a região, eles estão com pedaços de madeira ali e vão fincando no chão. As buscas são feitas pelo chão e também pelo ar. Seu Salvador tinha 7 hectares de horta. Ele e a família estavam na propriedade quando ouviram o barulho e viram a região ser devastada. Então, aqui tudo era horta. Aqui está plantado. Aqui está plantado de milho, né? Aqui o que deu para me recuperar aqui, só tirei alguns canos que ficou por cima aqui, eu tirei. Você está como voluntário ajudando a procurar? Estou aqui como voluntário aqui, a gente perdeu alguns amigos aqui. Ontem a gente fez umas buscas aí, eu tenho certeza que a gente achou um corpo, 2 evidências. Aí agora a gente tá voltando lá de novo, parece que os bombeiros estavam lá. Agora os bombeiros estão recomendando que voluntários não entrem sozinhos. Não, só quem conhece a mata mesmo, não adianta você ir sozinho, né? Ontem nós fomos em 5. Ledecir olha para o barro na esperança de localizar pelo menos os corpos de parentes e de amigos. É difícil achar, né? Que nessa situação que eu vim aqui hoje, primeira vez que eu vim aqui, não tava com coragem de cá não. Tá difícil, né? Quem são seus parentes? Tem meu sobrinho, né? O Gustavo, tem o Luciano, a mulher do meu primo, a filha do meu primo, tudo tá aí, ué. E foi bem perto dali que Ledecir viu quando os bombeiros fizeram mais um resgate. Eles localizaram 2 corpos. Um helicóptero foi usado para levar os restos mortais para o IML de Belo Horizonte. Vários voluntários de Minas Gerais e de outras partes do Brasil estão em Brumadinho para ajudar no trabalho das equipes de resgate. Eles são cadastrados pelos bombeiros e orientados para que possam ajudar da melhor forma. Seu João mal acredita no que vê. Morador de Brumadinho há mais de 20 anos, ele agora tenta ajudar como pode. O que eu estou tentando fazer para ajudar é tentar conseguir ser tipo um voluntário, ajudando o pessoal a encontrar os corpos que não sobreviveu. Desde o rompimento da barragem, Brumadinho recebeu dezenas de voluntários que unem esforços às equipes de resgate. Gisele é de Igarapé e veio ajudar. Eu espero contribuir no que for necessário, tanto em questão sendo técnico em enfermagem e gestor ambiental, como também contribuir no que for necessário. Alexandre é de Mário Campos e veio para Brumadinho assim que soube da tragédia, para trabalhar como voluntário. Na verdade a gente fica sensibilizado, porque a gente é família, tem família, a gente é humano. Embora a gente fique impotente diante da situação, porque o cenário
um cenário de guerra, né? Como ainda há risco, os voluntários são cadastrados e só podem atuar com a autorização do Corpo de Bombeiros e dos outros órgãos de segurança. Na área quente, lá dentro do bar, a gente não pode entrar, né? A gente não tem autorização para entrar. A gente teve que fazer um cadastro junto com o Bombeiro Militar, com a Defesa Civil de Brumadinho. A gente tem acesso às beiradas das matas, a gente está fazendo o que a gente pode, então procurando gente pelas matas, porque dentro da área quente na lama, a gente não tem autorização para entrar, entendeu? A região por onde um mar de lama se estendeu é imensa. Por isso, a área teve que ser dividida em setores para facilitar o trabalho das equipes de resgate. Em pontos mais críticos ficam os bombeiros e os militares vindos de Israel. Os socorristas voluntários se concentram na área do entorno, principalmente nas matas. Eles acreditam que na hora do rompimento da barragem, muita gente possa ter se escondido entre as árvores. E a esperança é ainda encontrar sobreviventes nesses locais. A enxurrada de rejeitos também atingiu muitos animais. Alguns continuam presos na lama. Maurício é veterinário e veio ajudar nos resgates. Tem colegas veterinários que estão armando umas tendas, né, para hospital, UTI, tanto para pequenos quanto para grandes, para silvestres. Eu vim de São Paulo ontem para ajudar aí no que for preciso. Quando tiver buscas, resgate, a gente tem que estar empenhado sim, para que essa esperança aconteça, né? Por mais que os dias passam e ela possa diminuir, a gente tem essa esperança de ajudar mesmo as famílias que ficaram. O sepultamento da proprietária da pousada Nova Estância, destruída pela lama em Brumadinho, foi hoje à tarde em Belo Horizonte. No velório, muita comoção. Parentes e amigos ainda não se conformavam com o que aconteceu. Uma pessoa que era muito prestativa, ajudava todo mundo. Uma ceramista muito dedicada no trabalho dela que ela fazia, inclusive com a família. É uma pessoa que não tem palavras, viu? Você pode ver, todas as pessoas que estão aí são amigos dela. O corpo de Cleusane Coelho Mascarenhas foi enterrado por volta das 5 horas da tarde no cemitério do Bonfim, região noroeste da capital. Dezenas de pessoas acompanharam o sepultamento. Antes do enterro, a família de Cleusane se reuniu para uma cerimônia íntima no cemitério. Parentes e familiares espalharam fotos dela na sala do velório. O marido e o filho mais velho de Cleusane e outros hóspedes que estavam na pousada ainda não foram localizados. A pousada Nova Estância ficava abaixo da barragem do Córrego do Feijão e foi arrastada pela lama. O local era conhecido por ter hospedado famosos que queriam conhecer a região. Pois é, e familiares e amigos das 288 vítimas que estão desaparecidas continuam angustiadas com a falta de informações, como é o caso de uma família de Governador Valadares que segue na esperança de notícias. Oi, Bela. Cadê você? Eu tô vendo que rompeu uma barragem em Brumadinho, não é na mina que você trabalha, não? Tá tudo bem, hein? Esta foi a mensagem enviada pelo Gustavo Barroso à irmã dele, a engenheira Isabela Barroso. Quando ficou sabendo do rompimento da barragem, Gustavo não imaginava que a irmã estava entre as vítimas. Mas quando percebeu que a última visualização dela em um aplicativo de celular foi por volta de 12h20, ele reuniu a família e foi para Brumadinho. Foi quando nós fomos direcionados para uma quadra. E ao chegar nessa quadra, nós observamos que não existia estrutura nenhuma da Vale. Isabela Barroso Câmara Pinto tem 30 anos de idade e realizou um sonho antigo que era o de ser engenheira. Ela trabalha na Vale há 5 anos. Está em Brumadinho a serviço da empresa há pouco mais de 4 meses. A família reclama da falta de informações da mineradora sobre a tragédia que o irmão de Isabela considera um crime. Você construiu uma barragem em cima de 800 funcionários e pedir que eles trabalhem debaixo dela, aquilo não é tragédia, aquilo é crime. A família permaneceu em Brumadinho por 26 horas, só que decidiu retornar para Governador Valadares por causa da falta de informação lá no local do rompimento. A gente só tem angústia, entendeu? A gente sente uma dor muito forte, que a gente só quer encontrar o corpo da Isabela. É a única coisa que a gente pede.
5 engenheiros envolvidos na emissão de laudos que atestavam a segurança da barragem foram presos hoje em Minas e em São Paulo. O Ministério Público e as polícias civil e federal falaram sobre as investigações que apuram a responsabilidade criminal pelo rompimento no complexo em Brumadinho. Os presos foram trazidos para a sede do Ministério Público em Belo Horizonte. Makoto Namba e André Yasuda foram detidos em São Paulo. Os 2 engenheiros trabalhavam na empresa alemã, que prestavam serviço para a mineradora Vale. Em Belo Horizonte, região metropolitana, foram presos César Augusto Paulino, Ricardo Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo. Foram presos 2 gerentes da Vale, da empresa diretamente relacionada com a tragédia, bem como 3 funcionários que assinaram termos de declarações de estabilidade das barragens que, posteriormente, após a tragédia, nós sabemos que talvez não fossem tão estáveis assim. Os representantes do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Civil disseram que as investigações começaram um dia após o rompimento da barragem. Foram arrecadados alguns materiais importantes, como computadores, smartphones, documentos, enfim, que são medidas de natureza criminal, as que nós adotamos hoje. E a finalidade básica das medidas de hoje é arrecadar provas, né, que permitam o pleno esclarecimento destes fatos. Eu friso com bastante convicção, nós vamos identificar e essas pessoas vão ser responsabilizadas. A Força Tarefa não divulgou detalhes das investigações. Um pedido foi feito. Se alguma vítima tiver condições, procure a Justiça para ajudar a prender os culpados. As informações prestadas pelas pessoas que presenciaram ou vivenciaram os momentos anteriores e posteriores à tragédia são fundamentais. A Justiça já bloqueou mais de 11 bilhões da Vale. A AGE, primeiramente, conseguiu um bloqueio de 1 bilhão de reais que já está disponível. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com 2 cautelares, 5 bilhões para reparar o meio ambiente e mais 5 milhões para as despesas iniciais, são despesas preliminares. A Tuvisud Brasil, empresa onde trabalham os engenheiros presos em São Paulo, informou que vai fornecer todas as informações solicitadas pelas autoridades. Medidas emergenciais foram anunciadas pela Vale para tentar amenizar o sofrimento e os danos causados pelo rompimento. De acordo com a empresa, todas as famílias que perderam algum familiar na tragédia receberão R$100 mil. O reconhecimento da tragédia e o trabalho para a minimização, para o apoio emergencial e a minimização de danos à população, acho que tem que ser esse caminho. Isso não exclui, em hipótese alguma, a atuação da Defensoria Pública da União, seja nos casos individuais e seja coletivamente também, diante de indenizações que vão ser a posteriori identificadas. O tio de Warley ainda não foi encontrado. Ele estava no refeitório da mineradora, que foi engolido pela lama. E eu acho que tudo que a Vale fez, faça ou venha fazer, não vai resgatar a vida de todas as pessoas que já faleceram. Ainda segundo a Vale, técnicos da empresa percorreram vários pontos do rio Paraupeba. Durante a inspeção, a equipe definiu detalhes do projeto para conter os rejeitos da barragem, como a construção de diques na região de Brumadinho. A Vale também anunciou que vai instalar ainda esta semana uma membrana para retenção de sedimentos no trecho do rio Paraupeba, em Pará de Minas, a 40 quilômetros de Brumadinho. A intenção é evitar que os rejeitos cheguem ao ponto de captação de água, o que comprometeria o abastecimento para a população. A empresa anunciou ainda que vai contratar uma equipe de profissionais especializados em trauma e catástrofes, que atuam no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e que vão a Brumadinho atender as famílias. Os royalties de compensação pela exploração mineral continuarão a ser pagos à Prefeitura de Brumadinho. A gente saúda essa doação de R$100 mil, que não significa reparação de dano, e saudamos também a sensibilidade da Vale em reconhecer que precisa manter o pagamento dos royalties da mineração para o município. Mas está longe de reparar, e a gente está no início ainda de um processo de discussão e muito sofrimento do município como um todo. Para quem viu comunidades serem destruídas e ainda procuram por amigos e familiares, as ações da Vale vieram tarde demais.
Porque eles podiam ter feito alguma coisa antes de ter acontecido isso, né? Esse dinheirão que ela vai gastar ressarcindo as famílias, ela devia ter feito antes na segurança. Porque não há dinheiro que pague a vida das pessoas que se foram. Está acontecendo agora em Brumadinho uma coletiva de imprensa onde o Corpo de Bombeiros atualizou os dados. Até o momento, são 84 mortes confirmadas. 42 corpos foram identificados. O número de desaparecidos caiu para 276 e eles continuam trabalhando nas buscas. Desses 276, 106 são de funcionários da Vale e outros 170 são de pessoas da comunidade. 176 famílias, pessoas, continuam desabrigadas. Alguns bandidos e aproveitadores não respeitam nem ao menos a dor dos parentes das vítimas e dos moradores da região afetada pela tragédia. Algumas casas foram saqueadas e advogados se aproveitaram da fragilidade das famílias. A PM recebeu denúncias de imóveis saqueados na área atingida pela barragem e reforçou o policiamento. 2 pessoas já foram presas. Esse patrulhamento ele tornou-se eficiente com a demonstração, inclusive, de pessoas tentando adentrar numa residência no Parque da Cachoeira. Quando a Polícia Militar chegou, 2 conseguiram correr pelo fundo e 2 foram presos. Com eles, 3 motocicletas apreendidas, uma inclusive furtada em São Joaquim de Bicas. Em meio à tragédia, a Defensoria Pública da União também descobriu que advogados estão agindo de má fé, oferecendo serviços jurídicos supostamente gratuitos, mas que escondem um golpe. Seriam advogados voluntários, ou seja, eles ofereceriam um trabalho como se fosse gratuito. E, na verdade, no final, há uma cobrança de honorários que não foi previamente combinada. E além de ficar de olho nos bandidos, as forças de segurança trabalham bastante no atendimento às vítimas. Durante toda a manhã, helicópteros sobrevoaram a cidade. Comboios de militares brasileiros e israelenses chegaram à sede do comando da operação para atuar nos resgates. Nesse 5º dia de buscas, o trabalho das equipes de resgate se concentrou em 2 pontos mais críticos. No local onde foram encontrados móveis e destroços do refeitório da Vale, arrastado por quase 1 quilômetro, e no ônibus soterrado pela lama, de onde já foram retirados alguns corpos. Poliana tem amigos que continuam desaparecidos. Hoje ela veio em busca de notícias, ainda sem acreditar no que aconteceu. Pra gente que fica aqui só fica tristeza, porque agora, né, está procurando, muitos corpos não vão ser encontrados, muita família não vai poder fazer nem o enterro da pessoa que perdeu. Fica tristeza e acabaram, né, com a cidade. Os moradores que forem abordados por advogados suspeitos podem entrar em contato com a Defensoria Pública por meio do telefone. Anote aí, 3069-6300, DDD ao 37. A Defensoria oferece ainda orientação jurídica gratuita às vítimas da tragédia, tá? O endereço da sede aqui em BH é Rua Pouso Alto, número 15, no bairro Serra. Nós voltamos já já, não saia daí. A mineradora Vale anunciou que vai implantar barreiras de contenção no Rio Paraopeba para evitar que o rejeito de minério avance pelas águas. Algumas dessas medidas de proteção vão ser colocadas próximas ao ponto de captação de água em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. Em Juatuba, a qualidade da água do rio Paraopeba foi alterada devido ao derramamento de lama da represa de Brumadinho. A empresa responsável pelo abastecimento de água em Pará de Minas garante que no ponto de captação localizado no distrito de Córrego do Barro, local mais baixo da cidade de Juatuba, não foi identificada nenhuma mudança nos parâmetros de qualidade da água e vários testes de controle são feitos ao longo do dia. O objetivo é identificar a partir de parâmetros como turbidez, cor e outros parâmetros técnicos, o momento e que essa pluma de turbidez, essa mancha vai avançando ao longo do rio Paraopeba. O objetivo dele também, com as análises que estão sendo feitas em intervalos de tempo bem pequenos, no nosso ponto de captação, é exatamente, repito, identificar qual é o momento em que essa mancha se aproxima da nossa captação, para que de forma preventiva
preventiva o sistema seja suspenso. O sistema de abastecimento do Paraupeba foi construído lá atrás, em tempo recorde, né? A gente já falou isso outras vezes, como uma alternativa, um reforço ao sistema de abastecimento da cidade, principalmente no período de estiagem, que inclusive não é o caso. O rio Paraupeba é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Segundo o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Águas, a previsão é de que a lama de rejeitos de minério de ferro da barragem que rompeu em Brumadinho chegue à hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco, até 15 de fevereiro. Antes disso, a previsão é de que a correnteza de rejeitos passe na região de São José da Varginha e, em seguida, passe pela usina de Retiro Baixo, em Pompéu, entre 5 e 10 de fevereiro. Uma outra preocupação com o avanço dos rejeitos seria caso houvesse o rompimento da barragem de água no complexo Mina Córrego do Feijão. O Corpo de Bombeiros descartou hoje a possibilidade dessa barragem se romper. Até o momento, o volume de água represada é de 118 mil metros cúbicos, mas o trabalho de drenagem continua sendo feito e deve durar cerca de 10 dias. O JA termina aqui. Outras informações você acompanha a partir de agora no SBT Brasil. O JA volta amanhã às 7h20 da noite. Até lá.